Amém. Vamos sentar? Senhor, é maravilhoso, né? Como é bom poder cantar e louvar o nosso Pai, o nosso Senhor. Amém. Hoje eu quero ler. Eu escolhi pouquinha coisa para falar sobre o dízimo e oferta. Então, eu queria que vocês abrissem para mim em Marcos 12. Amém? Amém? Ixi, tá todo mundo hoje está todo mundo celular, né? Amém. E põe o dedinho aí para quem está com a Bíblia de papel, aqui na Bíblia tradicional, e abre também em Malaquias 3. Todo mundo preparado para sair daqui só amanhã? Gente, tem muito tempo que eu não venho aqui, então tem que aproveitar. Amém. Então eu vou ler bem rapidinho, para eu poder falar bastante. Né, pastorão? Sou discípula do pastorão, gente. Eu tenho que honrar que a gente fala bastante. Malaquias, a partir do versículo 6, diz assim: O Senhor diz: Eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os meus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? Eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem uma terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. E eu já vou aproveitar e ler em Marcos 12, a partir do versículo 41, a oferta da viúva pobre. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essa viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estavam sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Amém? Primeiro eu queria falar um pouquinho da seriedade dos dízimos diante de Deus,
porque os dízimos é 10% daquilo que Deus nos abençoa, né, sobre o salário. E quando a gente não devolve, e eu falo o termo devolve porque muitas pessoas falam, eu tenho que dar o dízimo. O termo dar o dízimo é errado, tá, amados? A gente não dá o dízimo, a gente devolve o dízimo, porque a gente devolve para Deus parte daquilo que é a bênção, né? Então o termo dar é errado, a gente devolve 10% daquilo que é do nosso trabalho. E quando a gente não faz isso, para ele é tão grave, que é como se a gente roubasse o próprio Deus. Deus precisa do nosso dinheiro? Não, mas o templo, a casa precisa, a igreja precisa, a igreja tem os seus afazeres, a igreja tem as despesas que precisam ser pagas, e através dos dízimos dos irmãos, que a igreja se mantém, né? Então, o dízimo diante de Deus é seríssimo, e tanto que ele coloca para a gente que se a gente não cumpre, ele amaldiçoa, mas quando a gente cumpre direitinho, ele tem grandes promessas de bênção para a nossa vida, quando a gente quando a gente devolve o dízimo direitinho. Mas o que tocou bem no meu coração foi a questão da oferta da viúva, né? Quando Jesus estava lá observando aquela viuvinha, lá no gasofilácio, todas aquelas pessoas ricas colocando ali do que sobravam, né? E a velhinha foi lá e colocou, a viuvinha colocou 2 moedinhas, né? E Jesus virou para os seus discípulos e fala, olha lá, ela foi aqui, melhor ofertou. Eram apenas 2 moedinhas. Em tese, para ele, diante da quantidade financeira, se fosse olhar, não tinha muito valor. Mas para Deus era o que tinha de maior valor, porque era o que ela fez com o coração. Aqueles saduceus, os fariseus, né, aquelas pessoas faziam ali de qualquer maneira, né? Eles iam lá e depositavam do que sobravam, eles não faziam com amor. E ela fazia o melhor que ela tinha. Por isso aquilo agradou tanto o coração dele. Deixa eu dar um testemunho para você do que aconteceu comigo em relação a isso. Lá atrás, há 11 anos atrás, a gente morava aqui ainda, quando abriu a igreja Sul. Alguém aqui é da época da Sul? Né? Então, a gente tinha a igreja Sul lá no Cristo, lá no Lagoa Grande, né? E naquela época eu não trabalhava, a gente uma vida financeira muito complicada, e eu virava para Deus e falava assim, eu queria tanto ofertar, mas eu não tenho dinheiro para ofertar, né? E Deus sempre colocava no meu coração, mas eu não estou interessado no valor financeiro. Hoje você não tem dinheiro? Então oferta seu tempo, oferta seu coração, oferta seu trabalho, oferta seu amor, né? Então eu falei assim, então o que eu posso ofertar para o Senhor vai ser ir lavar a igreja, né? Então eu ia lá para a igreja Sul, lavar a igreja. Mas detalhe, quando eu comecei a lavar a igreja Sul, não tinha o balde, não tinha o rodo, não tinha a vassoura. E pensa numa jovenzinha do nariz em pé que achava que todo mundo tinha que olhar ela como a bonitona do pedaço, né? E para mim era uma vergonha sair com a vassoura com o balde na mão, né? E com 3 crianças, o Samuel, que está lá atrás, tinha uns 6 meses, a Ayla, capaz que tinha uns 2 aninhos, a Luísa uns 4 aninhos, né? Mas eu falei, mas é para o Senhor, né? Olhava assim para o lado, via se alguém estava olhando, falava assim, independente se alguém está olhando, é para Deus, vamos lá. Botava aqui o balde aqui, o Samuel aqui, colocava a Ayla em pé em cima do carrinho, a Luísa não tinha jeito, tinha que ir andando, porque o carrinho já estava cheio, falava, vamos aqui, filha. E ia empurrando o carrinho para Sul, eram 5 quarteirão, lá ia eu, né, com os materiais de limpeza para Sul. Lavava feliz da vida, como a viuvinha. E aquilo era uma oferta que eu creio que agradava muito o coração de Deus.
Mas um certo dia, eu escutei assim: Andréia, tem tantos irmãos melhor que você, que não tem criança dando trabalho para poder cuidar da igreja. Eu sei que esse tanto de menino lavando a igreja, deixa para quem tem mais condição. Olha só, você fica lavando aí com essas meninaiadas. Não, né, você não precisa disso não. E aquilo contaminou. Essa semana eu postei sobre o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí quando a pessoa falou isso para mim, eu falei: é mesmo, né? Coitada de mim, eu com esse tanto de menino lavando igreja, e essas pessoas aí, esses irmãos aí com a vida boa, com essa mamata e nem para mim me ajudar. Ah, não. E aí eu continuei lavando a igreja, só porque eu continuei igual os ricos. Lavava, mas será que o meu lavar agradava a Deus? Eu acho que não, porque de repente a gente foi para o patrocínio, né? Em patrocínio não tinha mais igreja para lavar. E eu não ter igreja para lavar em patrocínio, doeu tanto o coração que aquilo despedaçou. E cada semana que não tinha uma igreja para lavar, eu chorava, mas aquilo me doía. Mas doía como se meu coração despedaçasse em mil, porque não tinha mais açúcar para me lavar, né? E eu falei: como eu queria ter açúcar hoje para me lavar, porque era o meu melhor para Deus. E eu reclamei da minha oferta para Deus. Eu olhei para o lado. Eu não deveria ter olhado para Deus. Aí eu reconheci que eu fiz errado e fui pedir perdão, para a minha oferta poder voltar a ser o meu melhor para Deus. Quando a célula abriu, eu fiquei com tanta alegria que eu lavava a casa antes e depois da célula, né? Hoje em dia as pessoas perguntam: André, por que você lava a casa antes da célula? Porque é o meu melhor para Deus. E nós devemos dar o nosso melhor para Deus nos dízimos e nas ofertas, amém? Então, quando formos ofertar, não olha para o lado, olha para o seu coração e faça sempre o seu melhor para Deus, amém? Vamos cantar. Por onde eu for a minha benção, onde eu colocar as minhas mãos, a minha entrada e a minha saída, pois sobre mim há uma promessa. Transbordarei os meus celeiros fartamente, a minha casa terá sempre tua proteção. Onde eu puser a planta dos meus pés, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Amém, Senhor. Coloca diante de Ti nesse instante, Pai, cada dizimista, cada ofertante, Pai. E abençoa, Senhor, em nome de Jesus, para que os seus celeiros sejam fartos nesse instante, Pai. Que cada devorador, Senhor, seja amarrado e repreendido da vida, Senhor. Que cada trabalho que está fechado, que as portas sejam abertas nesse instante, Papai. Eu coloco cada trabalhador nesse instante, cada dizimista e cada ofertante, Pai, diante de Ti, Pai. E declaro a prosperidade na Tua igreja, nos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Ixi, que amém fraco, amém? Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Hoje nós teremos um testemunho. Eu gostaria de chamar a Xanda aqui.
Boa noite, igreja. Para quem não me conhece, né, tem muitas pessoas novas aqui hoje, sejam bem-vindos. Meu nome é Alexandra e hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Deus fez na minha vida através do culto de primícias. Para quem não me conhece, né, eu sou fotógrafa e eu lembro que até no culto, acho que foi antes do retrasado, passado eu não vim. Eu gosto muito de vir, assim, todo culto de primícia, toda quarta. Eu acho muito incrível provar dessa fidelidade de Deus, sabe? Porque Deus, Ele é muito fiel, Ele honra muito quando a gente entrega as nossas primícias, nossas fidelidades para Ele. E isso não é porque a gente é melhor do que o irmão, ou porque Deus trabalha com, vamos dizer assim, aquela barganha, né? Você dá, porque só assim você vai receber. Mas Deus, Ele é fiel para aquele que é fiel, né? E eu quero compartilhar aqui bem rápido algo incrível que Deus fez na minha vida. Então, voltando, né? Nessa quarta-feira retrasada, o pastor Wilson até falou aqui. Alguém tem algum testemunho de fé, né? Algo que Deus fez na sua vida através do dízimo, da oferta, através de quando você entregou para Ele suas primícias, você foi fiel. E eu falei, eu quero muito falar, mas eu nem vou falar, porque o Wesley já tinha me convidado, né, para dar o testemunho aqui. E acho que deve ter uns 3 anos, né, agora começando a contar meu testemunho. Deve ter uns 3 anos que eu vim em um culto de primícias aqui, ou 3 anos e meio. E quando eu cheguei no culto, acho que foi o primeiro culto que eu vim, que eu tinha me convertido há mais ou menos 1 ano e meio de primícias, né? E aí, quando eu cheguei, eu lembro que, acho que era o pastor Wilson que estava pregando, e ele falou assim, eu vou entregar um papel, e vocês anotem no papel aquilo que Deus, Ele pode te oferecer, aquilo que está no coração de Deus, mas que é um sonho seu, ou algo que você sonha. E eu lembro que era um desejo, né, vamos dizer assim, um sonho para cada mês do ano. E eu lembro que eu coloquei lá, né, já amo planejar, fazer essas coisas, coloquei janeiro, fevereiro, março, abril, cada mês eu coloquei algo que eu queria no meu coração. E assim, gente, eu não sei de onde surgiu que eu coloquei no mês de março fotografia. Eu sempre gostei muito de fotografar, de foto, Instagram, essas coisas, mas eu só coloquei lá, né? E assim, não era algo nem que eu pensava, nossa, Deus vai me dar uma câmera e tal. Coloquei assim, foi bem aleatório mesmo. Até então, passaram os meses, e aí do nada, em março, a minha mãe chegou assim, foi um moço na loja, né? Isso eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 19. Foi um moço na loja, que minha mãe tem uma loja, e ofereceu uma câmera, perguntando se eu queria comprar uma câmera e tal. Ele trabalha com essa área digital e tudo mais. E eu falei assim, nossa mãe, eu toda ansiosa, né? Falei assim, meu Deus, que legal, compra, né? Aí eu falo que a minha mãe foi minha primeira investidora. E ela foi, comprou essa câmera. E depois que ela comprou essa câmera, eu comecei a tirar fotos, né? E, assim, também foi bem aleatório. Do nada, começou a aparecer pessoas para fazer ensaio fotográfico. No primeiro que eu já postei, eu pensei, nossa, eu vou dar uma investida nisso. Mas até então, eu passei muito tempo sem investir nessa área, sabe? Eu tirava mais por hobby, ou quando eu precisava de um extra, né? E, sério, toda vez aqui, numa realidade para vocês, eu me basei muito, tudo isso que eu estou falando aqui, né? Tudo isso em pouco tempo, naquele versículo que o pai fala que se ele vai vestir até os lírios do campo, né, com toda essa formosura, quem dirá a nós, homem de pequena fé? E vocês já leram esse texto com aquele olhar assim? Sabe quando alguém chega em você e fala assim, ó, nossa, mas se eu fiz até isso por você, quem dirá isso? Então é algo grande, parece que até para os homens de pequena fé, Deus faz, assim, coisas incríveis. Eu lembro que uma pregação ficou muito na minha mente, coloca Deus à prova nessa área financeira, porque nessa área Ele não deixa de honrar. E isso ficou muito no meu coração, desde o início da minha conversão. E eu lembro que meu pai sempre falava uma coisa muito comigo, que eu carreguei muito comigo.
Filha, não tem jeito. É uma lei que existe assim, né? Em tudo. Quando você dá, você recebe. Se você dá muito, você vai se receber muito. Logo quando eu converti, né, e tudo, eu li o versículo. Aquele que é fiel, né, no pouco, Deus vai colocar sobre o muito também. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, sabe? Falem para o pai de vocês. Jesus até também fala com aquele tom que eu gosto de ler a Bíblia, bem no sentido de que Deus está falando comigo, Jesus está falando comigo. E ele fala para os discípulos dele, quando ele está quase indo: me peçam alguma coisa, porque até agora vocês não me pediram nada, né? E quem que pede um pão? Não, quem pede um peixe e o pai vai dar um pão? Então, peçam mesmo, porque Deus quer mostrar a fidelidade dele. E às vezes a gente esquece que Deus é o nosso pai. Então, quantas coisas você já pediu para o seu pai de coração limpo assim? Pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. Quem dirá Deus? Ele é muito superior ao seu pai, ele quer te ver muito melhor do que o seu pai terreno. Então, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem algo para pedir hoje, que está no seu coração para Deus, e peçam que vocês vão receber, não é pecado. Na verdade, é uma forma de você testemunhar o quanto Deus tem sido fiel com você. E eu quero orar por você aqui hoje. Pai, eu quero orar por cada vida aqui, que tem os seus desejos, que tem aquilo que o Senhor, Pai, colocou no coração de cada um. E eu sei que aquele, Pai, que é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre muito. E nós cremos também, Pai, quando a sua palavra diz sobre aquela sementinha de mostarda, né? Que se a nossa fé for daquele tamanho, o Senhor já nos vai vestir muito melhor do que os lírios do campo. Então, o Senhor conhece cada realidade, cada vida, Pai. Cada pessoa aqui, Pai, eu sei que você está no centro da tua vontade, Pai. Que as pessoas possam acreditar no Senhor aqui nessa noite, Pai. Porque o Senhor não leva um filho numa loja cheia de brinquedos e deixa ele lá olhando e chama para ir embora, Pai. Eu creio que a sua paternidade, o Senhor, Pai, é aquele que coloca desejo no nosso coração, porque o Senhor quer que nós corramos atrás daquilo. O Senhor coloca sonhos, Pai, para o homem e dá o fim para que seja realizado. Então, eu quero abençoar cada vida aqui, papai, que eles não tenham vergonha de pedir para o Pai deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Trouxe também uma pequena palavra para trazer para os irmãos, que Deus colocou no meu coração e eu queria também compartilhar com vocês. Às vezes a gente se esquece de pedir, né? Ou às vezes a gente se esquece de pedir da forma correta para Deus. E a palavra de Deus é muito clara, fala que nós temos que pedir e colocar diante dele, através das nossas orações, aquilo que nós queremos e aquilo que nós precisamos. Mesmo ele já sabendo o que a gente quer e o que é o melhor para nós, Deus, ele quer que nós compartilhemos com ele. E aí eu faço uma pergunta para vocês hoje. Hoje é o nosso terceiro culto das primícias, e nós estamos aqui para apresentar nossas primícias ao Senhor, porque nós queremos ter um ano de 2022 repleto de prosperidade, repleto de paz, repleto de alegria. Nós queremos ter um ano de 2022 cheio de alegria. Alguém aqui não quer ter um ano de 2022 cheio de alegria? Acho que todos nós queremos. E eu creio que, através das primícias do Senhor, Deus, ele pode nos abençoar. A mensagem que eu trago para vocês hoje, ela tem por título: o poder de Deus quando praticamos as primícias do Senhor. Pode parecer uma coisa muito simples, mas a palavra de Deus nos ensina que através de coisas simples, o nosso Senhor Deus, ele nos abençoará. O nosso Senhor Deus, ele fará com que nós prosperemos. A palavra de Deus é muito clara. Fala que Deus deu para cada um de nós a escolha de estar com Ele ou não estar com Ele. E a palavra de Deus afirma que Deus é paz, Deus é amor, Deus é prosperidade. No livro de Deuteronômio,
capítulo 30, verso 19 e 20, está escrito assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda afirma: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara, fala que Deus, Ele quer que você prospere. Deus, Ele quer que você vá adiante, mas você tem que fazer uma escolha. A escolha de estar com Deus. Esses dias para trás eu estava lendo um verso de Mateus e eu fui meditar nesses versos. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que meditar na palavra de Deus dia e noite. E aí eu fui pegar um verso e fui meditar nele. É o verso de Mateus, capítulo 22, verso 36 a 40, tá assim. Os fariseus, né, eles estavam conversando e querendo questionar, perguntar, como se diz, apertar Jesus, e foi perguntar para ele, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aí Jesus, né, respondendo, disse: amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aí eu fui meditar nesses versículos. E aí eu fui parar e falar assim: vou meditar, vou pensar nesses versos durante um tempo. E aí eu faço a pergunta para vocês: quando vocês ouvem esses versículos, se vocês tivessem que resumir eles em uma única palavra, qual a palavra que vocês resumiriam? Alguém consegue arriscar? Amor? Quando eu li a primeira vez, é a primeira coisa que me vem em mente. Mas Jesus, eu creio que ele não queria enfatizar isto. Deus, ele fala que o mais importante é Deus. Esses versos, eles ressaltam Deus. Por quê? A própria palavra de Deus afirma em 1 João capítulo 4, verso 8, que Deus, ele é o próprio amor. Espera aí, se Deus é o próprio amor e somente através de Deus nós temos o amor, Jesus queria enfatizar o quê? Deus. Por que eu estou falando isso? Nós estamos em um momento que nós estamos praticando as primícias do Senhor. Irmãos, eu creio que Deus, ele quer nos ensinar em tudo que está na palavra dele. Tudo que está na palavra dele, ele quer nos ensinar alguma coisa. E a partir do momento que ele estabelece as primícias do Senhor, ele quer nos ensinar alguma coisa. Quando eu li esses versículos, eu lembrei das primícias do Senhor. Lembrei de quê? Que o mais importante é Deus. O mais importante é eu colocar Deus como primícia na minha vida. Muitas pessoas, inclusive eu, queremos paz durante o ano de 2022. Queremos prosperidade durante o ano de 2022. Queremos, alguns têm sonhos que querem realizar em 2022. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus é o mais importante. Que Deus tem que ser o primeiro, Deus tem que ser a primícia, Deus tem que ser o primeiro passo, Deus tem que ser o primeiro em tudo que nós colocamos na nossa vida. Você quer ter um ano próspero financeiramente? Deus tem que estar em primeiro lugar. Você quer ter uma família próspera em 2022? Deus tem que estar na sua família. Você quer ter paz durante o ano de 2022? Deus tem que ser primícia das suas emoções e das suas ações que você vai realizar em 2022. Quando eu meditei nesses versos, eu percebi que Deus, ele quer nos ensinar com as primícias do Senhor que Ele tem que estar em primeiro lugar sempre nas nossas vidas.
Deus, Ele instituiu as primícias do Senhor lá, o primeiro culto que o pastor Wilson fez das primícias, ele explicou a respeito dos valores financeiros das primícias do Senhor. E também assisti a pregação da Sara, certo? E hoje eu quero falar para vocês, irmãos, hoje é o culto que representa os meses de julho, agosto e setembro. Cada quarta-feira que nós estamos aqui, nós estamos representando um grupo de 3 meses. Cada quarta-feira que nós estamos aqui, nós estamos consagrando 3 meses ao nosso Senhor Deus. E demonstrando para Ele que Ele tem que estar presente nesses 3 meses da nossa vida. Que Ele tem que estar presente nas ações que nós vamos fazer. Quando eu fui ter minha família, e eu já estou encerrando, tá? Sei que o horário está em cima. Quando eu fui ter minha família começou de uma forma muito estranha, muito diferente. Minha família não começou de um jeito convencional, certo? E eu creio que tudo é ação de Deus. E eu me lembro que quando a minha família foi iniciar, eu parei, conversei com Deus e falei assim: Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, o que o Senhor espera de mim? Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? E naquele momento, minha esposa, e naquele momento Deus, Ele me mostrou que eu deveria ser firme nas minhas ações, firme nas minhas decisões. Quando nós escolhemos seguir o caminho de Deus, muitas dificuldades e muitas tormentas virão sobre as nossas vidas. E muitas coisas nos abalarão. Muitas dificuldades virão sobre nós. A própria palavra de Deus afirma que nós passaríamos por dificuldades, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Deus, Jesus, estaria conosco. E naquele momento, Deus, Ele me revelou: fica firme, me tenha como primeiro na sua vida. Por isso que esse culto das primícias hoje, não sei se vocês repararam, minha esposa falou, hoje eu quis trazer a minha família para fazer algo especial para Deus. Eu quis trazer a minha família para fazer louvor. Eu quis trazer a minha família para trazer uma palavra de dízimo e oferta. Isso é o meu primeiro para Deus. Isso é o que eu quero colocar para Deus como primícia das minhas ações da minha vida. Eu quero que Deus perceba que Ele está em primeiro lugar na minha vida. As primícias são tão importantes e são tão poderosas que o próprio Deus, certo? Enviou Jesus, seu Filho, para que nós tivéssemos a salvação, para que nós pudéssemos ser salvos a partir de Jesus. Então eu creio, irmãos, que naquele momento Deus, Ele queria me ensinar, nos momentos de dificuldade, que eu deveria ter Ele em primeiro lugar na minha vida, certo? Hoje, a gente queria fazer uma coisa especial. Hoje, também tocou aqui uma pessoa especial para mim, que é o meu genro, da minha filha mais velha, da minha progenitude. E hoje, ele quer fazer algo especial como primícia do Senhor. Queria chamar o Luiz aqui, para fazer uma coisa diferente. Som. Aleluia. Olá, meus irmãos, boa noite. Eu tenho umas palavrinhas aqui. Eu vou ler porque senão eu esqueço. Meus irmãos, eu só queria dizer algumas palavras sobre uma pessoa maravilhosa que está sentada ali embaixo.
Eu agradeço a Deus por você, pela sua vida, por ter te colocado na minha vida no momento certo. Desde que eu te conheci, passei por algumas coisas que sozinho eu acho que eu não conseguiria passar. Apesar da minha namorada pensar que eu sou muito forte, que eu não chorava na frente dela, no chuveiro ficaram muitas lágrimas minhas que eu chorei escondido para não deixar minha mãe triste. Mas apesar disso, às vezes eu não consegui me conter e acabei ajoelhando e chorando nos braços dela. Quando minha mãezinha descansou, eu estava conversando com ela. Quando recebi a ligação, foi com ela que eu fui conversando no celular para o hospital. E quando eu finalmente tive a certeza da notícia, foi a primeira pessoa que eu liguei. Apesar da minha mãe ser sempre tão durona, ela falava que você era uma gracinha, uma menina muito educada e muito bem criada. Te obrigou até a fazer almoço para ver que não era história minha. A palavra do Senhor diz em Provérbios 18, 22: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Apesar de não ser minha esposa ainda, eu sei que é uma bênção e grande demais. E agora eu sei porque mesmo magrinha ela é tão pesada. É de tanto bálsamo dos céus no seu coração. Quando te escuto falar, é como um mar de doçura fluindo do seu coração. Como pode ter alguém tão doce e meiga como você? Alguém tão amável, com um abraço tão acalentador, com um olhar tão profundo que acalma até uma tempestade. Tá acabando. Como fala também em Provérbios 31 lá na frente, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Eu te amo mesmo quando ao invés de lavar a louça, você fica dançando assim. Você me aproxima de Deus, me anima a voltar para os caminhos, a cantar, a pregar para os meus colegas e levar as boas novas. Quando falo que se for da vontade de Deus, eu vou ser um missionário ou um pregador da palavra, você me apoia e diz que vamos juntos. Saiba que eu te amo um tantão, que você é a dona do meu coração e que juntos vamos aprontar muito ainda. Tô brincando, né? Por isso eu queria que você subisse aqui. Cadê o mestre? Chamar o pastor Wilson aqui, o pastor Durval, eu vi ele em algum lugar também. Se tiver aí também. Gente, tá aqui não, né? Primícias. É importante. Pastor Erilda, vem cá. Gente, primícias. É a minha mais velha, primeiro gênero. E entrego a Deus. Que Ele esteja no controle. A palavra de Deus fala que se o fermento é santo, toda a massa é santa. Que a descendência, minha descendência, seja entregue a Deus e que ela seja santa. Vou entregar, pastor Wilson. Vocês já ouviram alguma coisa parecida? O povo de Deus é maluco de tudo, varrido. Pedir em casamento. Ô Senhor, misericórdia, nos ajuda, Pai. Eu quero convidar o pai, né? O outro não tem, para que a gente possa abençoar essa primícia, né? Porque a primeira coisa que a gente faz é pedir em casamento, não é? Para namorar não precisa pedir, não vai para casar precisa. Você quer casar comigo?
Então essas são as primícias. Vamos abençoar. Por favor. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé, amados. Eu nunca participei de algo assim. E eu acho que, né, merece toda a nossa atenção. Estende as suas mãos e ora para que Deus abençoe esse casal. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela sua grandeza, pela sua graça, pela sua misericórdia. Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, guardar, Senhor, esse casal debaixo do teu manto, da tua mão poderosa, Pai, para que realmente eles sejam, Deus, as primícias do Senhor nessa geração. Que algo, muitas vezes possa acontecer algo desse jeito, Pai, tão simples e tão impactante. Pai, muito obrigado pela vida de cada um deles e que a bênção do Senhor seja sobre eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça, a misericórdia do Senhor seja sempre com eles, em nome de Jesus. Abençoe esses pais também que são malucos, né? De programar algo desse jeito. Isso é inédito. Tomara que a moda pega, né? Que todo mundo possa fazer a mesma para ser abençoado e bem feliz nessa nova empreitada. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Dê uma salva de palma bem alta, mano. Amém. Ele vai orar. Eu quero, antes de encerrar, agradecer, né, o Flamarion, a família dele. Para quem não conhece, quem não sabe, ele é o pastor lá de Patrocínio. Amém, queridos? Então, de vez em quando, faz um grupinho aí, vai visitá-lo. Tem célula na quinta, tem culto, tem célula na quinta-feira, tem culto no domingo de manhã. Vai fazer uma visita para eles, que eu tenho certeza que eles vão gostar muito. Amém? Agora vamos orar pelos enfermos ali. Amém, irmãos. Vamos colocar aí como oração pela Patrícia, leucemia, pela Maria Clara, Covid, pelo Caleb, que está com febre alta. Orar para o João e família, consolo por perder o irmão. Orar pela família da Cristine e amigos que vão viajar com eles. Amém, Senhor, eu coloco cada uma dessas vidas diante de Ti, Papai, e declaro agora Sua mão sobre cada um, Pai. Aqueles que estão enfermos, Senhor, comece a tocar agora nas feridas, ó Pai. Eu declaro todo e qualquer espírito de enfermidade sendo amarrado e arrancado deles, da presença deles agora, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Teu povo, que a Tua família seja curada, Papai. Que cada enfermidade seja sarada, Senhor. Porque o Teu povo, Senhor, é abençoado do Senhor, Papai. E não aceitamos, Senhor, essas doenças, Papai. Não aceitamos o Seu povo padecer, Papai. Oh, Senhor, comece a tocar agora, Pai. Abre as compostas do seu céu, Senhor. Libera Teus anjos, Papai, por lado dessas pessoas. Dê ordem a eles esse instante, Senhor, para que eles vão de encontro a essas vidas, Papai. E que essas vidas possam ser curadas agora, em nome de Jesus. Eu declaro a cura nesse instante, em nome de Jesus. Cada pessoa que está indo viajar, que os seus anjos possam acampar ao redor do carro delas, para que elas possam ir e voltar em segurança, para que não haja nenhum acidente, para que não haja nenhum problema mecânico, para que não haja nenhum contratempo, Senhor, onde essas pessoas possam ter comprometimento de vida ou de saúde, Pai, para que nenhum vírus possa tentar contra a vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória sobre a vida do Teu povo, da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. E quem concorda diz amém. Amém. Glória a Deus. Ô pessoal, eu só queria falar um pouquinho. Algumas pessoas não entendem, mas se a gente for olhar antigamente, as pessoas se casavam com 16, 18, 20 anos,
E muitas famílias ficavam até o final juntas, porque elas se amavam. E a gente vê, eu tenho 22, ela tem 19, a gente vê a maioria dos jovens começa a namorar, começa a ter uma relação como de marido e mulher. E onde que isso é a vontade de Deus? A gente está aqui para ser a luz, o sal dessa terra. A gente veio aqui para fazer a diferença, para pregar através da nossa vida. A partir do momento que a gente começou a falar de casado, Deus preparou tudo de uma maneira sobrenatural, meus irmãos. Deus abençoou a minha faculdade, que já está no fim, já abençoou a dela, os móveis, a finança. Meus irmãos, quando a gente quer fazer a vontade dEle, quando a gente quer honrar a palavra dEle, Deus prepara. Deus não deixa faltar, que nem falar na palavra, Deus não deixar um justo mendigar o pão. Isso é verdade, sabe? Então, só isso que a gente quer fazer a diferença e levar a palavra de Deus. Amém. É só isso tudo, né? Amém, queridos. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Que vocês tenham uma noite bem tranquila.